Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação. O dia está bastante agitado, bastante cheio aí com vários debates, várias coisas aí boas para ser discutida. E, né, no dia de agora, na parte da tarde, né, vamos conversar aqui com o Raniel Carli, né? É um cara que fazia já bastante tempo, né, que eu queria trazer ele aqui para, né, estar conversando aqui no mesa de debates. Vira e mexe a gente teve, né, teve alguns imprevistos, problemas que fizeram para ele que fez com que ele não pôde estar aqui, mas finalmente conseguimos trazer ele aqui para o nosso canal, né, para conversar sobre o lançamento do seu livro, né, O Método em Marx, a Verdade e a Essência da Matéria. Então é isso aí, né? Peço aí para o Ranieri se apresentar e, né, falar aí para, né, sobre o seu livro, né, acerca aí de 40 minutos de apresentação. Então, Ranieri, pode se apresentar e já emendar com o seu livro. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo carinho do convite. Te agradeço muito. Enfim, a gente conseguiu, né, marcar essa conversa depois de muito tempo. A gente vinha ensaiando aí nos encontrarmos e, de fato, agora a gente conseguiu. Enfim, que bom. Fico muito feliz com isso. A gente conseguiu alinhar esse encontro aqui. De vez em quando eu sigo o seu canal, vejo as lives que você faz, alguns lançamentos de livro que me interessam bastante, do Kaique, né? Você conversou com o Kaique sobre o livro dele, A Crítica Marxista à Sociologia, enfim, muito interessante e fico feliz de participar desse projeto aqui com você, falando desse meu livro, que é esse daqui, O Método em Marx, a Verdade e a Essência da Matéria, que é um livro que saiu em 2019, mas que vai ter uma reimpressão agora, pelo que eu soube, na editora Papel Social. Daqui a 5, 7 dias ele estará novamente disponível numa reimpressão dessa primeira edição. Né? Ele já está esgotado na editora, mas agora teremos uma segunda reimpressão, segundo me disse o próprio editor da Papel Social. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre ele, é sempre, enfim, muito interessante para mim, muito apropriado, porque é um tema que me motiva bastante, né, falar do método em Marx. A minha intenção primeira, assim, ao escrever esse livro, que me motivava mesmo, que era meu grande impulso, meu grande desejo, nesse sentido de escrever esse livro, está mais no subtítulo dele, né, que é a verdade e a essência da matéria, né, porque porque eu estava querendo colocar, polemizar, trazer de novo a tema duas categorias, que terminam sendo três, né? Mas exatamente duas categorias que fazem parte do método de Marx, fazem parte da teoria social de Marx, mas que não estão assim tão, digamos assim, em voga nas atuais circunstâncias das ciências sociais, né? Que são a verdade e a essência. Né? Termina tendo uma terceira categoria, que é a própria matéria. Né? A verdade, a essência e também a matéria. A matéria entra aí também como uma terceira categoria, mas o meu foco principal e o foco do livro recai sobre essas duas categorias, a verdade e a essência. Na situação hegemônica hoje em dia das ciências sociais, não se fala nessas categorias, né? Se descarta essas categorias, ou se fala nessas categorias, fala-se muito mais colocando as duas num verniz mais relativista, né? Assim, como se a verdade fosse subjetiva, como se a essência fosse subjetiva, né? E a matéria inexistente, né? Eu tentei trazer para esse livro, tentei apontar para a pertinência de se falar ainda em verdade e essência
para Marx, né? Resgatar um pouco da pertinência, né? Dentro dos meus limites, é óbvio, né? Dentro dos limites do livro, resgatar um pouco da pertinência dessas categorias para Marx. Como Marx de fato falava em verdade, como para Marx de fato existe uma essência, que era uma essência objetiva, tanto a verdade quanto a essência são objetivas, daí a ideia de tanto a verdade quanto a essência pertencerem à matéria, não é? Não pertence à subjetividade daquele que teoriza sobre a matéria, daquele que constrói, daquele que reproduz o movimento do real, mas sim pertence ao próprio real, né? Pertence à própria matéria da história. A verdade e a essência estão na história, estão na matéria histórica, não é? Estão na objetividade da história e não na subjetividade do sujeito da teoria, do sujeito do saber. Né? Esse era o pano de fundo do livro, né? A resgatar, repito, a pertinência dessas duas categorias, tanto a verdade de um lado quanto a essência, e demonstrar no livro como a verdade e a essência estão vinculadas, né? Como elas estão intricadas, como não se pode falar em verdade para Marx sem falar em essência, e vice-versa, né? Não se fala em essência se não se falar em verdade, né? O livro ele é composto por 3 capítulos, e o primeiro capítulo se chama O Concreto Real como Ponto de Partida Efetivo. Né? Esse primeiro capítulo, O Concreto Real como Ponto de Partida Efetivo, eu busco muito o texto seminal de Marx, né? Que é dos Grundrisse, escrito por Marx exatamente na introdução de 1857, né? O terceiro item dessa introdução de 1857, que é o chamado método da economia política, quando Marx expõe de uma forma mais madura, né, aquele que seria o seu método, ou pelo menos ele esboça aquilo que seria o seu método. Né? Lembrando que os manuscritos de 1857 e 1858, que a gente chama hoje em dia de Grundrisse, eles permaneceram inconclusos. Né? Marx, de fato, deixou como manuscritos, ele não publicou. Isso quer dizer que a gente não pode confiar que aquela ali seja uma elaboração cabal final de Marx, muito embora o método esteja ali, né, esboçado, o método esteja ali exibido, né, para quem quiser ler, de Marx. É o que eu trato no capítulo 1, né, como eu disse, chamado O Concreto Real como Ponto de Partida Efetivo. E aí eu vou para as obras maduras de Marx, não só os Grundrisse, como também os 3 tomos do Capital, né? O volume 1, volume 2, volume 3, né? Do Capital, para tentar destrinchar como é que o método está ali na obra máxima de Marx, né? Se Marx chega em 1858 já com o seu método maturado, né? Com o seu método já amadurecido, ele parte para a escrita conclusiva dos livros do Capital com esse método em mãos, né? E a ideia é buscar nos livros do Capital, nos 3 tomos do Capital, onde é que está o método ali, né? Onde é que está o método de Marx, como é que ele aparece na grande teoria de Marx feita ali nesses 3 livros do Capital. Karl Korsch, né? Intelectual marxista, Karl Korsch, ele escreveu um dia que não se pode falar de método de Marx sem necessariamente tocar na história, né? Sem falar na objetividade da história. Não se pode falar do método de Marx de uma maneira apenas formalista, isolado do seu conteúdo histórico. Né? Isso, de fato, é muito evidente para aqueles que estudam o método de Marx. É impossível tratar do método de Marx de uma forma isolada, de uma forma desvinculada do conteúdo que Marx lhe dá, do conteúdo histórico que Marx está capturando com aquele objeto ali. Né? O conteúdo histórico que Marx está reproduzindo na forma ideal com aquele método que ele tem em mãos, né? Com a teoria que ele está construindo, tendo o instrumento do seu método. Karl Korsch tem muita razão quando ele diz isso, e isso fica muito evidente para quem faz uma leitura mais cuidadosa do método de Marx. Como é impossível tratar do método de Marx sem fazer referência a toda essa
essa teoria produzida por Marx, né? Essa é a minha intenção ao ir até os 3 volumes do Capital, os 3 livros do Capital, para destrinchar ali onde é que estava o método de Marx, né? Marx disse determinada coisa nos Grundrisse, lá no método da economia política, na introdução de 57. Vamos verificar como ele trabalhou isso, né? Como isso veio à superfície durante a escrita do Capital, né? Quando a gente pensa a ideia de Karl Popper de que não existe de fato a possibilidade de pensar um método de Marx desvinculado da sua teoria, isso quer dizer que a gente não teria em Marx o que a gente tem em outros pensadores como Durkheim, como Weber, que é uma escrita separada do método, né? Você tem livros de Durkheim sobre o método, você tem ensaios de Weber sobre o método, né? Marx ele não estaria impossibilitado para Marx dar esse tratamento isolado para o método, justamente porque ele não isola o método da teoria, né? Pelo contrário, o método é sempre o ponto de chegada da teoria, né? A partir do momento que você estuda, a partir do momento que você investiga o objeto, você chega ao método, né? Se Marx ele é dialético, se Marx ele lança a mão da dialética como seu método, não é por outra razão, né? É justamente porque a história ela mesma ela é dialética, né? A matéria ela mesma é dialética, né? Se a matéria, se a história fosse, se a objetividade da história fosse de outra feição, o método de Marx seria outro, né? Ao ser dialético, ele está apenas respeitando a própria objetividade da história, não é? É isso mais ou menos que eu tento tratar de início no capítulo 1, né? O concreto real como ponto de partida efetivo. E aí eu divido em 2 itens, né? A crítica ao concreto real e também as categorias expressam formas de ser, condições de existência, que é uma frase lapidar de Marx dessa introdução de 1857. Né? As categorias expressam formas de ser, condições da existência. Né? Deixa eu tomar uma água aqui. No segundo capítulo, Guilherme, eu toco numa polêmica, que a ideia o título do capítulo é A Anatomia do Ser Humano é a Chave para a Anatomia do Macaco. Né? Outra frase lapidar também, canônica, de Marx, da introdução de 57. Né? A anatomia do ser humano é a chave para a anatomia do macaco. Né? E aqui eu entro nessa polêmica, né, do lugar da natureza no método de Marx, do lugar da dialética da natureza no método de Marx. Como você sabe, existem vários momentos em que Marx se refere ao movimento da história, atribuindo a esse movimento da história um caráter férreo, um caráter objetivo, um caráter duro, e ele qualifica também, coloca esse adjetivo, acrescenta esse adjetivo natural, né? Um movimento natural da história dos homens e das mulheres. Não é? Eu entro nessa discussão no capítulo 2, mexo nessa polêmica, nesse vespeiro aí, que é por que Marx qualifica como natural determinados movimentos que não pertencem à história do ser natural, mas pertencem à história do ser social, né, do ser humano, não é? Determinados movimentos. É a ideia de que, para Marx, quando um determinado movimento ele assume o caráter objetivo, ou seja, ele foge ao controle racional dos singulares, dos indivíduos singulares, quando esse movimento ele se transforma em autônomo, né, independente, ele se emancipa da vontade racional dos indivíduos singulares, ele assume esse caráter natural no sentido de ser espontâneo, né, no sentido de ser somente isso, férreo, de se impor diante das vontades dos homens e das mulheres singulares. É por isso que Marx qualifica de natural. Ele não está fazendo, quando ele qualifica de natural, ele não está fazendo nenhuma concessão aí ao método positivismo. Ele não está sendo um positivista ao qualificar de natural determinados movimentos que são movimentos da história do ser humano, né, da sociedade.
Não, ele está apenas querendo chamar a atenção, e aí é uma polêmica com idealismo, é uma polêmica com liberalismo, é uma polêmica com intelectuais burgueses que inflam a participação das subjetividades, a participação dos indivíduos singulares na história, não é? Marx, quando qualifica de natural, ele está querendo dizer, olha, existem determinados movimentos na história que fogem ao controle dos indivíduos singulares, portanto, se equivocam, assim, os intelectuais do liberalismo, do idealismo, nas suas mais diversas feições, não é? É mais ou menos essa polêmica que é tratada por mim, né, abordada por mim, nesse capítulo 2, não é? Sempre chamando a atenção de que Marx não tem uma concepção linear da história, pelo contrário, ele faz uma crítica à concepção linear da história, e aí eu aproveito a oportunidade para trazer à tona toda a polêmica com relação ao suposto e equivocado eurocentrismo de Marx, né? Equivocado no sentido de atribuírem isso a Marx, né? Trata-se de um equívoco quando se atribui um eurocentrismo a Marx. Aí eu resgato várias interpretações que Marx teve com relação a países como a Índia, com relação a países como a Rússia, com relação a países como a Irlanda, não é? Para chamar a atenção de que Marx tinha uma crítica à concepção linear da história. Ele não era alguém que interpretava a história num sentido etapista, né, num sentido linear. Pelo contrário, ele estava pensando a multiplicidade de histórias nas suas configurações nacionais, né, múltiplas configurações, como a Irlanda, a Rússia e a Irlanda, são os três exemplos que eu trago no livro, né? Como esses países estão fazendo sua própria história, né? Como as classes subalternas desses países estão fazendo sua própria história, na luta contra o imperialismo, numa luta contra o capital, né? O capital da época de Marx. Daí a crítica a uma concepção linear da história, né? E eu trato também nesse capítulo 2 daquilo que recebe como título do segundo item dele, que é o lugar da evolução no método de Marx, né? O lugar da evolução no método de Marx. Quer dizer que são dois respiros que eu mexo aí nesse capítulo 2. Eu não só falo do lugar da natureza no método de Marx, como falo também do lugar da evolução, né, no método de Marx. Né? Como Marx não era um evolucionista. Marx ele tinha uma crítica à concepção evolucionista da história, ele tinha uma crítica à concepção linear, como os evolucionistas tinham da história, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele não tenha uma noção de evolução. Né? É uma outra categoria que é pertinente para Marx. Marx tinha uma concepção de evolução. Ele estava pensando a sociedade com nexos evolutivos entre elas, né? Desde os primórdios do gênero humano até as últimas mais recentes gerações do gênero humano, da qual nós fazemos parte, existe aí um sentido de evolução, não evolucionismo como os positivistas queriam, linear e sem rupturas, mas sem contradições, né? Mas existe sim uma evolução contraditória, multiforme, não é? Com sacrifícios, com revoluções, com guerras, enfim. Mas existe aí uma evolução que significa a aquisição de habilidades e conhecimentos do gênero humano, não é? Se a gente observa toda a trajetória do gênero humano, observamos sim que houve uma evolução, né? Está pautada em primeira instância, né, no desenvolvimento das forças produtivas, né? Mas não apenas, né? Está pautada no desenvolvimento das forças produtivas, mas tem toda uma série de aquisições, né, de conhecimentos e de habilidades que o gênero humano efetuou, realizou na sua história, né? Nós somos resultado disso, nós somos fruto dessa história, né? Marx ele não tinha uma concepção evolucionista da história, mas ele tinha sim uma concepção de evolução. É uma evolução que não é linear, não é?
é aquilo que Engels diz, que a história é feita de zigue-zagues, né? Essa expressão de Engels, e é muito pertinente para Marx pensar isso. Cheio de idas e voltas, cheio de recuos e avanços, cheio de revoluções e contra-revoluções, não é? Uma história que na qual está inscrita a luta de classes, né? As lutas de classes, dependendo da correlação das lutas de classe, dos poderes entre as classes, há idas e vindas, há recuos e avanços, há retrocessos e novas aquisições, né? E há progresso, né? E há revoluções e contra-revoluções, não é? É disso que se trata a história de Marx. Quando ele fala em evolução, ele não está pensando numa evolução linear, né? Mas sim numa evolução pautada nessas contradições, uma categoria que ele herda de Hegel e que ele faz um uso muito frutífero, né? Muito fértil na categoria da contradição. Né? É justamente disso que se trata a concepção linear, a concepção de evolução em Marx. Porque a tentativa de colocar Marx nessas gavetas, né? Marx é um evolucionista, Marx é um naturalista, Marx é um eurocentrista, isso não cabe em Marx. Né? Marx não se encaixa nessas gavetas. Né? Marx ele não está pensando a evolução como os evolucionistas pensavam, Marx não está pensando a natureza, a naturalidade de determinados processos, como os evolucionistas pensavam. Né? Marx não está pensando o caráter central de determinados países do capitalismo da Europa, como o eurocentrista pensaria. Né? Ele está pensando também a periferia em face desse capital, ele também está pensando os países periféricos em face da centralidade de determinados outros países. Né? Quer dizer que Marx não se encaixa nessas categorias, um eurocêntrico, um naturalista, um evolucionista. Né? Ele não se encaixa nessas categorias porque ele vai além dessas categorias, ele vai além dessas gavetas. Né? Marx, pelo contrário, é a superação dessas antinomias, né, do pensamento burguês. Né? Essas antinomias não cabem em Marx. Né? Marx não pode ser qualificado em face dessas antinomias, ele é muito mais rico do que uma antinomia poderia dar conta. Né? No capítulo 3 desse meu livro, Guilherme, só um minuto, deixa eu tomar mais água. Capítulo 3 se chama As Categorias do Singular, do Particular e do Universal. Né? Eu trato aí dessas três categorias, o singular, o particular e o universal. Né? Eu trato da maneira como o método de Marx dá conta daquela velha e famigerada, mal afamada dualidade das ciências sociais, que é a relação entre indivíduo e sociedade. Né? Relação entre indivíduo e sociedade, como é que isso se daria em Marx? Né? Para Marx não há autonomia absoluta do indivíduo, né? Assim como não tem autonomia absoluta da sociedade para Marx. Né? Marx não tem autonomia do indivíduo como teria para os liberais, mas também não tem autonomia da sociedade como teria para os positivistas. Né? Isso é algo que fica muito claro desde das primeiras elaborações de Marx, né? Quando ele resgata lá nos manuscritos econômicos filosóficos, dizendo que os homens, né, os homens e as mulheres são seres sociais, né? Que a dimensão universal da vida de um indivíduo não está em oposição à sua vida singular, né? A nossa personalidade é formada por características singulares, assim como características universais, né? Todos nós detemos aspectos que são peculiares à nossa personalidade, que são irrepetíveis, que não são comuns, né, entre todos nós, mas ao mesmo tempo somos todos gênero humano, né, somos todos humanidade, né, pertencemos a este universal chamado gênero humano. Por mais singulares que sejamos, pertencemos a esse universal chamado gênero humano, sem exceção, não é? E aí a história, né, novamente falando da questão da evolução em Marx, a história é uma crescente aquisição
desta universalidade, né? Se a gente olha lá atrás, desde os primórdios do gênero humano até hoje em dia, o que fizemos foi ampliar essa universalidade, nos tornamos cada vez mais universais, né? Cada vez mais genéricos, né? O gênero humano foi ampliando, foi enriquecendo na sua, como eu disse, aquisição de habilidades e conhecimentos, né? Ao longo da história, né? E aí Marx tem essa crítica à dualidade entre o indivíduo singular e o universal genérico, né? Marx argumenta, não é, de que não se pode pensar o ser social a partir nem do indivíduo singular tomado como uma ilha, né? O indivíduo está sempre inserido numa relação social dada, assim como não se pode pensar o universal genérico de uma forma igualmente isolada, né? Não se pode pensar as relações sociais senão no seu caráter histórico, né? Seu caráter necessariamente histórico, né? A metamorfose constante da história é disso que se trata o capítulo 3. Né? E para chegar até a conclusão, Guilherme, quando eu trato da relação, e aí de forma muito breve mesmo, para concluir, né, o livro, conclusão que trata do método com relação à ideologia, não é? Eu trato da questão da ideologia na conclusão, para me referir à ideia de que um ponto de vista ideológico pode e necessariamente traz consequências para questões metodológicas, né? Se você adere a determinada ideologia, se você adota determinado ponto de vista ideológico, você necessariamente vai colocar limites para o seu método, né? Você necessariamente vai colocar fronteiras muito bem específicas para o seu método, né? Se você, como Marx fez, tem a adesão ao movimento proletário, o movimento operário, ele não tem nada a perder a não ser seus grilhões, né, para citar a frase bastante famosa do manifesto, ele não tem um compromisso com a ordem burguesa. Pelo contrário, ele pode desvelar, ele deve necessariamente, como autoafirmação na luta de classe, desvelar as grandes contradições da sociedade burguesa, né? Porque essas grandes contradições da sociedade burguesa significam a sua exploração da sua força de trabalho, né? A produção da mais-valia apropriada pela burguesia. E se você adota o ponto de vista dessa classe, da classe trabalhadora, o seu método vai ser mais abrangente, né? O seu método vai ser mais amplo, o seu método vai ser mais universal, porque aí sim você vai poder tocar nessas categorias, né? Você vai poder falar em contradições, você vai poder falar em verdade, você vai poder falar em essência, né? Você vai poder desvendar as verdades sobre a sociedade burguesa, você vai poder chegar à essência das relações burguesas, que a essência é contraditória, né? A verdade da sociedade burguesa é contraditória. A verdade da sociedade burguesa significa a própria exploração da força de trabalho, do operariado, né? Da classe trabalhadora. Você pode tocar nessas categorias. Se você adota o ponto de vista da classe trabalhadora, essas categorias não te ameaçam, né? Essas categorias não significam uma ameaça ao seu poder, não é? Se você adota o ponto de vista burguês, aí sim essas categorias como verdade, essência, contradição, enfim, por aí vai, exploração, dominação, essas categorias se transformam em uma ameaça ao seu poder, né? Se você toca nessas categorias, se você traz à tona essas categorias, você está entregando ouro para o bandido, né? Você está acabando por desvelar as contradições da sociedade com a qual você tem um compromisso, né? Sendo você um intelectual burguês. No caso de Marx, não. No caso de Marx, por ele ter adotado o ponto de vista da classe trabalhadora, aí, digamos assim, essas categorias podem vir à tona sem absolutamente nenhum problema, né? Podem vir à tona sem nenhum problema. Marx pode tocar nesses assuntos, né? Ele pode falar em verdade, ele pode falar em essência, né? Ele pode desvelar essas categorias porque ele não tem absolutamente nenhum compromisso com a sociedade burguesa. Ele
pelo contrário, né? Ele tem um compromisso com a superação da sociedade burguesa. Então é mais ou menos isso, Guilherme, que eu teria para expor com relação ao livro, né? São esses 3 capítulos, mais a conclusão que abordam esses temas, né? Eu tive, então, o prazer de publicar esse livro no ano de 2019 e, como eu disse, apesar de já estar esgotado na editora, ele está novamente sendo reimpresso e deve estar disponível no site da editora dentro de poucos dias, né? Eu agradeço ao grande companheiro, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ronaldo Fortes, que teve a gentileza de escrever o prefácio para mim. O prefácio do livro é riquíssimo porque foi escrito pelo grande Ronaldo, né? Ele me deu essa honra, né, de ter aceitado o convite. E é um livro do qual eu tenho muito orgulho. Eu acho que é um livro que eu consegui, a partir de uma leitura mais atenta, especialmente aos livros do Capital, não é? Eu consegui elaborar aquelas questões que eu me punho como um grande desafio para esse livro, né? Eu ainda não tinha, antes do livro, feito uma leitura muito atenta, por exemplo, ao livro 3 do Capital, né? Eu já tinha lido o livro 3, mas era uma leitura bastante superficial, né? Apenas li e não tinha estudado, né? Para fazer o livro, não. Para fazer o livro, eu fiz uma leitura mais acurada, mas eu me debrucei mesmo sobre o livro. Nessa minha segunda leitura do tomo 3, ela foi mais atenta, justamente porque eu tinha como projeto trazer as questões metodológicas do livro 3 para o livro, né? Para esse livro, O Método de Marx, a Verdade, a Essência da Matéria. É isso, Guilherme, eu estou à sua disposição, viu? Novamente, muito obrigado pelo convite e espero que tenha sido clara a minha disposição aqui. Muito obrigado. Opa, Guilherme, seu áudio está fechado. é, pronto, agora foi. Peço aí desculpa que eu tinha apertado 2 vezes aí, deu problema. Vamos aí para algumas perguntas, né, em relação ao livro, né, que eu estava refletindo aqui enquanto você falava. Você cita, né, que Marx não tinha uma concepção evolucionista da história, mas muitos intelectuais não marxistas, intelectuais burgueses, principalmente os mais recentes, os tais pós-modernos, se assim pode dizer, fazem uma associação, né, com Marx e o evolucionismo. Qual que é o propósito dessa associação? Né? Porque às vezes eu acho que essa associação cai, no Fukuyama, né, cai que não tem, né, alternativa a essa sociedade. Então, era isso, né? A ideia de atribuir a Marx uma noção evolucionista, né? Vai muito da má intenção, né? Da má fé ideológica de tentar reduzir Marx a um evolucionismo. Às vezes vai também uma falta de compreensão da teoria de Marx, do método de Marx, né? Às vezes tende, a coisa é muito mais uma má fé ideológica do que a falta de compreensão, né? Não é um problema do conhecimento, mas é um problema da ideologia. Em Marx existe a noção de evolução, mas não é uma noção de evolução evolucionista, né? E eu reivindico a noção de evolução de Marx. Eu acho que a gente tem que voltar a falar em evolução de Marx, como Marx falava, assim como a gente tem novamente falar da noção de verdade em Marx, da noção de essência em Marx, da noção de matéria em Marx, da noção de ideologia em Marx. Essas categorias a gente não pode abrir mão, né? Os marxistas não podem abrir mão dessas categorias e, assim como não poderíamos abrir mão da noção de evolução, porque ela consta em Marx. Existe a noção de evolução em
Marx, né? Mas não é uma noção, não é uma evolução, como eu disse, evolucionista, né? Marx ele não se encaixaria nessa gaveta que os pós-modernos tentam encaixar Marx, né? Como se Marx e um positivista como Durkheim, ou Spencer, ou Comte fossem similares nesse sentido, né? Dissessem a mesma coisa quando falam em evolução, mas isso não é verdade, né? Marx ele tinha uma noção de evolução nesse sentido, né? De que o gênero humano, a história do gênero humano é uma constante evolução de aquisição de habilidades e conhecimentos, né? Como eu disse, que num primeiro momento está muito atrelado ao desenvolvimento das forças produtivas, mas não apenas, né? Marx não tinha, por exemplo, a noção de evolução quando ele falava em determinados bens espirituais, né? Em determinados produtos culturais, como a arte, né? Quando Marx falou sobre a arte, ele foi justamente o contrário de um evolucionista, né? Ele dizia, justamente no item 4 dessa introdução de 57, que não se pode comparar aquilo que se produziu como arte grega, né, na Grécia. Ele fala das epopeias de Homero, e também aquilo que se produziu no Renascimento, e aí ele fala do teatro de Shakespeare, com aquilo que os modernos produziram, né? Por mais que nenhum escritor moderno chegaria aos pés de um Homero ou de um Shakespeare, né? Não existe, então, uma relação linear no âmbito da arte para Marx, uma noção evolutiva de arte, se considerarmos a letra, formos fiéis à letra de Marx, né? Ele dizendo lá, Homero é muito superior a qualquer produção estética, artística, literária que nós temos entre os modernos, né? E, de fato, Marx tem toda razão, né? Determinados momentos de florescimento estético, florescimento artístico, não correspondem à ossatura da sociedade, não correspondem ao desenvolvimento das forças produtivas naquela sociedade, né? Se a gente imaginar, por exemplo, Homero, se a gente imaginar, por exemplo, Shakespeare, né? De fato, não se pode pensar numa linha evolutiva aí, se falarmos em arte, né? Olha só, isso já é uma divergência de Marx com qualquer outro que a gente possa denominar de evolucionista, né? Em Marx, a cultura não pode ser colocada num pé de evolução, né? Se a gente pensa num evolucionista clássico, né, como Durkheim, ele escreveu um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa para falar como a religião evolui, né? Como a religião evoluiu lá do totemismo, né, dos aborígenes na Austrália, até forma mais desenvolvida, digamos assim, segundo as palavras do Durkheim, como o protestantismo inglês, né? Para Durkheim isso significa uma evolução, né? Para Marx isso não significaria uma evolução. A religião, assim como a arte, assim como qualquer outro bem cultural, tem que ser pensada no interior das suas relações sociais, né? Não existe uma evolução no âmbito da religião, como não existe uma evolução no âmbito da arte, diria Marx, né? Discordando dos evolucionistas clássicos, né? Sem contar que Marx ele pensava a história de uma forma múltipla, né? Uma forma como cada país tendo se desenvolvido segundo suas peculiaridades, segundo suas particularidades, né? O capitalismo inglês é utilizado por Marx como o típico desenvolvimento do capitalismo industrial. Isso aparece lá no capítulo 24 do livro do Capital. Mas a Índia, a Irlanda, a Rússia estão, digamos assim, no interior das suas particularidades, também processando esse desenvolvimento, né? Também processando esse desenvolvimento e com todas as suas lutas muito próprias, né? Quando Marx vai pensar, por exemplo, no desenvolvimento do capitalismo na Índia, isso é muito claro. Por quê? Marx escreveu uma série de artigos sobre o domínio britânico na Índia, inclusive um desses artigos tem esse título, O Domínio Britânico na Índia,
E num artigo, ele fala sobre os resultados prováveis desse domínio britânico na Índia. E ele vai dizer que o domínio britânico na Índia, o capitalismo inglês, está chegando na Índia para colocar a Índia nos rumos da história, né? Está modernizando as relações neste país, né? Ali na Índia. Neste primeiro momento, quando Marx está tratando desse tema, talvez ele esteja muito mais próximo do eurocentrismo, como estará posteriormente, né? Quando ele diz ali, em 1853, que o capitalismo inglês está colocando a Índia nos rumos da história. Né? Quando, posteriormente, 4 anos depois, em 1857, acontecem as revoltas dos cipaios, e Marx vai estudar essas revoltas, né? Quem eram os cipaios? Eram os soldados indianos que eram recrutados pelo exército inglês, né? E num determinado contexto, Marx explica, né, toda essa história, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles se revoltam contra esse domínio britânico, eles se revoltam, iniciam um motim no interior do exército, né, e esse motim acaba se espraiando por toda a sociedade da Índia, que se transforma numa grande revolta popular, né, que é esmagada de uma forma sangrenta pelas forças colonizadoras, né? Isso foi extremamente importante para Marx, essa revolta dos cipaios, né? Porque aí, a partir daí, em 1857, 4 anos depois daqueles artigos em que ele dizia que os resultados prováveis do domínio britânico na Índia era colocar a Índia nos eixos da modernidade, ele vai dizer, olha, as lutas populares na Índia têm um significado histórico imenso. É a Índia querendo fazer sua própria história, são as classes populares na Índia querendo traçar seu próprio destino, né, para além desse domínio britânico, uma luta contra o domínio britânico, que na verdade, Marx só trouxe miséria e só trouxe devastação para as relações indianas, né? Marx reconfigura todo aquele verniz ainda um pouco eurocentrista que existia em alguns dos seus artigos sobre a Índia no início da década de 50 do século XIX, né? Mas para o final, exatamente depois da revolta dos cipais, Marx vai fazer bastante das suas ideias, né? A Índia possui uma evolução distinta da evolução traçada pela Inglaterra, assim como, eu tento trazer no livro, a Rússia também e a Irlanda também. Né? Existem outros vários exemplos de Marx. Marx falando sobre os Estados Unidos, a evolução do capitalismo nos Estados Unidos, Marx falando sobre a evolução do capitalismo na Polônia, não é? Isso tudo só enriquece a noção de história de Marx, porque tem esse caráter multiforme, né? Tem esse caráter múltiplo. Né? A história mundial é a síntese de múltiplas histórias nacionais, né? Nessa correlação de forças que também se dá em âmbito internacional, né? Entre as nações. Mais ou menos isso. Ele é com relação a essa categoria da evolução em Marx. Maravilha, eu tenho uma dúvida, né, em relação a essa questão, dúvida mesmo, né? É, a, a social-democracia, né, na Segunda Internacional, né, que tinha uma concepção, né, de que iríamos chegar no socialismo, né, através de uma evolução, né, ela contribuiu para que os pensadores burgueses, né, associassem a lógica evolucionista, né, positivista ao Marx? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho até que esses autores da Segunda Internacional, se a gente pensar, Bernstein, por exemplo, na verdade eles bebem do pensamento burguês, né? É uma invasão positivista no marxismo. A obra de Bernstein significa isso, né? Uma invasão positivista no marxismo, né? E aí é um enfraquecimento, né? Um empobrecimento da dialética nesses autores, né? Que aí sim são de um evolucionismo grande, né?
que aí se descarta categorias como a dialética, se descarta categorias como as contradições, se descarta até a categoria da revolução, não é? Teremos uma evolução linear rumo ao socialismo. Podemos cruzar os braços, né? Podemos abdicar das lutas, porque estamos fadados a nos destinar, né, para o socialismo, e não precisaríamos assim da luta, não é? O socialismo cairia no nosso colo sem precisar da dialética das lutas de classe, não é? É claro que eu estou fazendo uma caricatura aqui, né, da obra de Bernstein, que é muito mais sofisticada do que isso, muito embora não seja tão sofisticada assim, é mais sofisticada do que eu estou dizendo aqui, mas é só para a gente se fazer entender, né? Que Bernstein é isso, né? É e aí sim ele é um evolucionista, né? Aí sim ele está pensando numa evolução linear, né? É uma invasão do positivismo no interior do marxismo, né? Lenin dizia, não é, que essa social-democracia é, na verdade, a expressão ideológica da aristocracia operária, né, que está se aburguesando, né, que se pensa muito mais como classe burguesa do que classe operária, está abrindo mão das grandes reivindicações históricas da classe operária, porque essa aristocracia no interior da classe trabalhadora está se aburguesando, né? Assim como suas condições de classe materiais estão muito mais próximas a uma classe burguesa do que a uma classe operária, seus interesses também passam a ser, né? Seus interesses políticos, seus interesses teóricos passam a ser também mais próximos da burguesia do que da classe operária, mesmo do operariado, do núcleo duro da classe trabalhadora, né? E Lenin tinha toda razão com relação a isso, né? Essa social-democracia é uma expressão ideológica no âmbito da filosofia, no âmbito da ciência social, dos interesses dessa aristocracia operária, né? Desse operariado que vai se aburguesando ao longo dos anos, né? E aí eles abrem mão das lutas, né? Essa aristocracia operária não quer as lutas, né? Pelo contrário, quer a conciliação, né? É disso que se trata a obra de boa parte da social-democracia, né? Um grande crítico dessa social-democracia, que foi George Lukács, dizia que ele, relembrando, né, quando ele começou a transitar de um ponto de vista burguês para um ponto de vista marxista na sua juventude, e ele fala que hoje vê relembrando, né, hoje eu vejo com muitos bons olhos o fato de ter sido na minha juventude, Lukács dizendo, na minha juventude influenciado por autores como Weber e Simmel, e não por autores como Kautsky, Bernstein e outros, né? Porque isso, na verdade, acabou livrando Lukács de determinados empobrecimentos do marxismo, como eram próprios ali daquela social-democracia que Bernstein representa muito mais do que qualquer outro, né? E aí uma categoria como evolução para Marx, ela é empobrecida quando Bernstein trata dessa categoria, né? Uma categoria como dialética, ela não só é empobrecida em Bernstein, como ela é descartada de antemão, né, por Bernstein. De fato, toda a teoria, todo o método da social-democracia é um grande empobrecimento de Marx. Maravilha. E, Ranieri, hoje se escuta muito, né, o termo que eu particularmente, né, eu tenho bastante acordo aí com sua explicação, né, inclusive, principalmente na parte final, que achei que você foi fantástico, né, sem querer puxar a sardinha. É, e tem um termo, né, que hoje é usado bastante, que me incomoda muito, né, que é a chamada tal de disputa de narrativa, né? O que você pensa aí sobre
desse termo? Disputa de narrativa, eu prefiro falar de batalhas entre ideologias, né? Acho que para mim soaria mais apropriado, ao invés de disputa de narrativas, falar em batalha das ideias, falar em confrontos ideológicos entre pontos de vista de classe distintos, né? Disputa de narrativa, na verdade, uma, uma expressão, né, que não cabe em Marx, né? Não cabe na teoria de Marx, não cabe no método de Marx. Né? Disputa de narrativas é um fruto muito do pensamento pós-moderno, né? A ideia de que, e aí, novamente, né? Quando eu tento resgatar a pertinência de se falar em matéria também para Marx, em objetividade para Marx, né? Muito nesse confronto ideológico com essas leituras pós-modernas da realidade, né? Mas não só, né? Enfim, tem uma tradição na sociedade burguesa, perdão, nos intelectuais burgueses, de um chamado solipsismo, né? O que é esse solipsismo? Né? Um intelectual solipsista, diria Durkheim, diria Lukács, o solipsista ele desconsidera a realidade, a matéria da realidade, para tratar apenas da projeção subjetiva que você tem sobre essa realidade. Essa realidade ela não existe, essa realidade ela é desconsiderada, essa realidade é colocada fora de circuito, para usar a expressão de um grande solipsista que foi Edmund Husserl, pai da fenomenologia, né? Ela é colocada entre parênteses, ela é descartada, ela é varrida para debaixo do tapete, e você fica apenas com aquilo que o sujeito da ação, considera sobre essa realidade. Né? Esse livro aqui, né, que para Marx é de fato uma mercadoria, né? Para Marx essa é a verdade objetiva desse livro. Trata-se de uma mercadoria. Né? A dinâmica objetiva das relações burguesas, né, a dinâmica objetiva das relações materiais de produção capitalista, fez com que esse livro aqui se transformasse numa mercadoria, um valor de uso detentor de um valor de troca. Não é? Assim como esse lápis também, assim como essa garrafa também, assim como esse celular também. Né? Estamos rodeados de mercadorias numa sociedade burguesa. Né? Aliás, é assim que Marx abre o livro 1 do Capital. Né? Primeira afirmação, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do primeiro livro do Capital é justamente essa. Sociedade burguesa, a riqueza numa sociedade burguesa é um amontoado de mercadorias, é um acúmulo de mercadorias. Se a gente olhar em volta, na vida cotidiana de uma sociedade burguesa, nós estamos rodeados de mercadorias, né? Nossa vida está tomada de mercadorias. Isso é muito próprio da sociedade burguesa, não é próprio de nenhuma outra sociedade anterior à sociedade burguesa, mas sim apenas da sociedade burguesa. O fato de que estamos rodeados de mercadorias, né? Para Marx, trata-se de uma verdade objetiva, que pertence ao próprio objeto. Né? Isso daqui não é uma mercadoria porque Marx disse que é uma mercadoria, porque Marx quis, desejou, projetou idealmente que isso daqui seria uma mercadoria. Não, isso daqui é de fato uma mercadoria, é objetivamente uma mercadoria, é a verdade dessa matéria, não é? Que se trata de uma mercadoria, e, portanto, assim Marx o disse. Né? Antes, isso daqui é uma mercadoria, por isso Marx assim a reproduziu como uma mercadoria, né? Respeitando o movimento do próprio objeto. Né? É por isso que Marx assim o disse. Né? Se fosse outra coisa, Marx teria dito outra coisa, respeitando a objetividade da matéria, né? A verdade contida na própria matéria, né? Que Marx apenas a captura, né? Apenas aí entre aspas, porque trata-se de muita coisa. Quando se fala em narrativas, aí caímos num certo relativismo, né? Para não dizer um certo solipsismo. Desconsiderar a matéria, desconsiderar a objetividade, desconsiderar a realidade, ela mesma, a concretude da história, para tratar apenas daquilo que as subjetividades projetam para o real. Né?
isso daqui é uma mercadoria. Caso eu queira que seja uma mercadoria, se eu quiser que isso daqui seja um totem religioso e quiser fazer rituais em torno, cerimoniais em torno desse totem religioso, tudo bem também, seria a minha verdade própria, seria a minha narrativa com relação a este objeto aqui, não é? Ele em si não seria nada, não é? Tudo dependeria da minha projeção sobre ele, da sua, Guilherme, sobre ele, cada um teria a sua, né? Individualmente, de forma singular, de forma subjetiva, de acordo com seus valores mais íntimos. Né? Isso não é Marx, isso não beira a Marx. Né? Marx passa a largo disso. Para Marx, a verdade é sempre objetiva, a verdade nunca é subjetiva. Né? A verdade está sempre no objeto. Por isso que Marx diz que as categorias são formas de ser, condições da existência. São do ser, são da existência. Né? São formas do próprio ser, são condições da própria existência. Nessa mercadoria aqui, nós temos o valor de uso, o valor de troca, nós temos dispêndio de energia humana, né? Nós temos a objetivação da força de trabalho. Essas categorias estão todas aqui. Né? Quando Marx fala em força de trabalho, fala em valor de uso, fala em valor de troca, não é porque ele está criando uma lógica, né, na sua narrativa subjetiva sobre algum assunto. Não, trata-se de uma realidade própria deste objeto aqui, dessa matéria, como de qualquer outra mercadoria. Não é? Essa disputa de narrativas não diz respeito à teoria de Marx. Né? Para Marx, as verdades são sempre objetivas. Né? Tem um caráter relativo também, na verdade, mas não é relativo com relação às subjetividades, é relativo com relação à história. Né? O Marx diz que a riqueza de uma sociedade burguesa é um acúmulo de mercadorias, é uma verdade objetiva e, ao mesmo tempo, relativa à sociedade burguesa. Não diz respeito à sociedade escravista, nem à sociedade feudal, diz respeito à sociedade burguesa, né? Relativa historicamente, ela está condicionada pela sociedade burguesa, por essa etapa da história. Né? Não diz respeito a outras etapas da história, não diz respeito a outras formações econômicas que não seja a sociedade burguesa. Né? Por isso relativa, mas relativa historicamente, né? Não relativa subjetivamente. Né? Não é um relativismo à maneira dos neocantianos como Weber, Simmel e outros. Né? Tem um solipsismo como a fenomenologia ou o existencialismo gostaria que fosse. Né? Para Marx, a verdade está na matéria, assim como a essência também está na matéria. Né? A essência não é subjetiva. Né? Se a gente pensar nesses intelectuais pós-modernos que alegam que estamos numa disputa de narrativas, para eles a essência é sempre subjetiva. Né? Sou eu que digo que é essencial. Né? E aí eu vou estudar aquilo que eu reputo como essencial. Né? Se é essencial estudar as grandes contradições da sociedade burguesa, tudo bem, é essencial para mim, eu vou estudar as grandes contradições da sociedade burguesa. Agora, se eu quiser estudar a sociabilidade masculina num churrasco em fim de semana, tomando uma cerveja, eu também vou estudar a sociabilidade masculina e o churrasquinho do fim de semana, como se isso fosse tão essencial quanto as grandes contradições da sociedade burguesa. É essencial para mim, sou eu que digo que é essencial, então eu que projeto a essencialidade em algum objeto, o churrasquinho ou as contradições da sociedade burguesa. Se eu reputo como essencial estudar o churrasquinho, vou estudar o churrasquinho, porque é essencial para mim. Agora, isso não é Marx. Para Marx, a essencialidade do objeto ela é historicamente determinada. Né? Ele estudou as grandes contradições da sociedade burguesa porque eram historicamente essenciais. É isso que se exibe diante dos olhos de Marx como essencial. Né? Ele não imputou essa essencialidade para esse objeto. Ele não atribuiu caráter essencial. Não se tornou essencial porque Marx quis. Né? Essencial para mim, essencial para ele, essencial para o outro. Não. De fato, historicamente, condicionado como essencial, e é por isso que Marx foi atrás deste objeto, né? Porque ele era objetivamente essencial. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma conversa, né? Nem é uma entrevista, mas um bate-papo aí sobre do Mesa de Debates. Quero aqui
Agradecer imensamente a participação do Ranieri Carli, né? Finalmente conseguimos aí marcar essa live, fiquei bastante contente com isso. E passa a bola aí para ele novamente fazer suas considerações finais. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer também conversar com você. Essa conversa foi muito prazerosa. É sempre muito bom a gente ocupar esses espaços, né? De falar de Marx, falar de teoria social, falar daquilo que importa, daquilo que é essencial historicamente, né? E fico muito feliz pelo seu convite. A gente conseguiu articular isso rapidamente, né? No final da semana passada você me entrou em contato comigo e a gente já aqui na segunda-feira conversando sobre esse assunto. Muito obrigado mesmo, Guilherme, pela oportunidade de falar desse meu livro, né? O Método em Marx, a Verdade e a Essência da Matéria. Foi uma oportunidade muito bonita para mim. Te agradeço mesmo. Um grande abraço, meu companheiro. É isso aí, então mais uma vez aqui agradecendo ao Ranieri, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Segue a gente aí nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. E também, né, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800. CPF, né, nós estamos aí em campanha financeira, temos alguns eventos aí para cobrir, né, então por isso, né, a gente vai precisar de dinheiro. Né, nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado, né, na qual a gente considera, né, como marxista o Estado burguês, e também, né, nem dinheiro aí do capital privado, né, das grandes empresas, dos grandes empresários e da burguesia, falando em termos marxistas. E quem puder, contribua aqui também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, a programação continua, né? Forte abraço a todo mundo e fui!